Pensando sobre Provérbios, 21 de dezembro, Provérbios capítulo 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Deus tem o governo e o domínio, a soberania sobre todas as situações. Você pode pensar que o juiz que está responsável pelo julgamento da sua causa, que o seu líder, o seu chefe, o seu patrão, o seu empregador, que lidera sobre a sua vida, está te prejudicando, fazendo alguma coisa de ruim para você, que parece que não tem saída, e você pode pensar assim: o coração da pessoa está endurecido e, se depender dessa pessoa, eu nunca vou receber a vitória. Não pense dessa forma. Leia esse versículo primeiro. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, ou seja, daquela pessoa que manda, daquela pessoa que governa, daquele juiz que está com a sua causa nas mãos, daquela causa trabalhista que está dependendo daquela sentença, daquele processo administrativo para a liberação do alvará para você começar o seu negócio, todo impedimento, toda barreira que está dependendo de alguém. Assim é o coração do rei, de qualquer pessoa, na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. É Deus que muitas vezes permite que aquela pessoa não assine aquele documento, porque ainda não é tempo de você receber a vitória. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito no meio da adversidade. Muito embora estejamos a poucos dias da virada do ano, você deve estar pensando assim: os tribunais já fecharam. Fecharam essa semana, só voltam a trabalhar no ano que vem. Talvez você estava esperando para ver o seu filho ou para ver a sua filha. Muitas pessoas querem ver os seus filhos nesse período de final de ano e estão ali com uma disputa judicial em uma vara de família. Talvez você está com uma causa trabalhista e você esperava que o dinheiro ia cair na sua conta ainda neste ano, e agora os tribunais fecharam e só voltam ano que vem. Talvez você estava esperando o órgão administrativo realizar a liberação para que o seu negócio começasse justamente agora no final do ano para você fazer algumas vendas. E não assinaram os documentos e agora tudo para e só volta no ano que vem. Mas aproveite esse tempo para intensificar a sua oração. Aproveite esses dias em que as pessoas estão preocupadas com festas e com bebedices e outras coisas e se concentre em acertar o seu relacionamento com Deus, aprofundar a sua meta para 2025. Você pode colocar em um papel quais são as suas metas para o ano que vem. Não coloque metas muito ambiciosas. Se você coloca metas muito ambiciosas, você não vai conseguir cumprir. Aquela pessoa que diz que no ano que vem vai correr uma maratona, não vai correr a maratona. Coloque como meta que no mês de janeiro você que está parado vai começar a caminhar durante a primeira semana, pelo menos 20 minutos durante 10 dias. Depois que você completar 20 minutos durante 10 dias, diga lá no 10º dia: agora vou começar a trotar, correr de maneira bem leve e calma durante 20 minutos. Depois faça isso por uns 10, 15, 20 dias. Depois, lá pelo mês de fevereiro, você coloca como meta
que você vai começar a fazer um período de 30 minutos. Depois, comece a colocar metas de distância, que você vai caminhar 1 quilômetro, ou que você vai caminhar 2 quilômetros, e vá aumentando gradativamente. Esse exemplo da corrida é apenas uma área da vida. No que diz respeito à sua alimentação, coloque metas de cortar o excesso aos poucos. Mas, voltando para o versículo 1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Deus tem o governo. Ele ainda é soberano, ele sempre é soberano e ele sabe o que está fazendo. Coloque nas mãos de Deus e faça a sua parte naquilo que você precisa fazer aqui. Versículo 2: Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Tudo aquilo que nós fazemos, nós pensamos que estamos indo pelo caminho certo. Mas o Senhor tem uma outra versão que fala assim: mas o Senhor pesa os espíritos. Tem uma outra que diz: mas o Senhor pesa os ânimos. Deus sempre vai olhar qual é a sua motivação. Se você quer fazer alguma coisa, está com uma boa motivação, o Senhor fará com que prospere. Lembre-se da lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, se você estiver em um caminho com má intenção, muitas vezes o próprio Deus vai trancar o caminho para que você não avance, para que você se arrependa, para que você avalie como você está indo por esse caminho, se arrependa e faça a coisa certa. Quando você segue a Deus, Deus muitas vezes tranca o seu caminho para que você se dê conta de que você precisa acertar a sua motivação. Você pode olhar para as pessoas que são ímpias e você pode ver elas prosperando. E você pode ficar com uma questão na sua cabeça, pensando assim: como que aquelas pessoas que não seguem a Deus conseguem seguir mesmo com motivações erradas? É que elas não estão na presença de Deus. Então Deus permite que elas vivam e façam o que querem e bem entendam, porque toda a prosperidade que o homem e a mulher conquistarem nessa terra não garante salvação. Mas você, que está na presença de Deus, Deus tem um compromisso com você, de carregá-lo para a vida eterna, de levá-la para o céu. E para que isso aconteça, Deus frustra planos e propósitos aqui na terra, para que você tenha embaraços, dificuldades e precise invocá-lo e clamar a ele conforme o Salmo 121. Quando você fica em angústia, em tribulação, você se vê diante de uma pedra, diante de uma barreira, você não tem saída. Você olha para o céu, eleva os olhos para os montes e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ali você vai invocar ao Senhor. Mas o ímpio, ele não invoca ao Senhor. E como ele não invoca ao Senhor, ele pode fazer o que ele quiser. Mesmo que ele trapaceie e engane, muitas vezes ele vai prosperar. Mas para onde irá a alma dele no final? E o que ele fará no dia em que o Senhor decretar o juízo sobre ele? Se você está passando por esse dilema, por esses pensamentos, leia o Salmo 73. Leia o Salmo 73 e veja o que Asaf descobriu pensando a respeito disso. Asaf se deparou com essa situação e no final do Salmo ele entendeu os caminhos do Senhor. Versículo 3: Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. De nada adianta você oferecer muitas ofertas ou dizer que vai pagar promessas como andar de joelhos por muitos quilômetros ou que você vai fazer um jejum de 40 dias até as 22 horas, se você continua fazendo coisas erradas. Deus prefere que você faça justiça e julgue as pessoas com retidão,
Quando você julga as pessoas, não julgar as suas condutas, o que elas fazem, mas quando você julga se você deve ou não pagar alguém, se você deve ou não fazer alguma coisa para alguém, quando você julga com retidão, você observa, você é justo naquilo que você avalia das pessoas, isso é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. 4. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Deus abomina o orgulho orgulhoso se coloca como superior em relação ao seu próximo, e o seu próximo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim como você é filho de Deus, as outras pessoas à sua volta também foram criadas por Ele. Então, quando você se coloca acima de alguém, você está se colocando como melhor do que aquele que Deus ama. Deus abomina quando você se orgulha e fica cheio de soberba e arrogância. E a lavoura dos ímpios é o trabalho dos ímpios. Tudo isso é pecado. Pecado significa o que está fora do alvo. Está fora do alvo de Deus, que você se coloque como superior. Versículo 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Aquele que é diligente tem paciência na organização e realização de seus projetos. Ele tem passo a passo e sempre pensa na multiplicação. Mas quem é apressado acaba caindo na pobreza. O apressado não tem tempo de projetar e de realizar um planejamento adequado para alcançar resultados. Ao invés de você ter pressa em alcançar abundância e riqueza, seja diligente, tenha o passo a passo, crie metas, crie um passo a passo daquilo que você deve fazer. Versículo 6. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade. Aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Trabalhe com a verdade. 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. Veja o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. Se você ler esses três versículos juntos, eles estão trazendo a ideia de que você deve fazer as coisas corretas e você terá um caminho reto e você terá um caminho de prosperidade. Se você usa a língua falsa, o versículo 6, ou se você usa a rapina, ou seja, você consegue as coisas pelo engano dos outros, ou o versículo 8, você anda por um caminho perverso, você só vai conseguir um caminho torto. Então vamos ler os três versículos juntos. Versículo 6. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, é vão, é uma coisa que não vai trazer resultado. E aqueles que a isso são impelidos, ou seja, quem é levado a fazer isso, a usar a língua falsa para buscar tesouro, está buscando a sua morte. Versículo 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam a praticar a justiça. Quem se recusa a praticar a justiça e junta a riqueza por meio do engano do próximo, vai acabar sendo destruído. E o versículo 8, o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Então esses três versículos trazem uma ideia. Não trabalhe com engano, não colha rapinas, ou seja, vai enganando os outros para conseguir juntar riquezas, porque essas riquezas, que são as rapinas, aquilo que você conseguiu pelo engano e pela trapaça, é algo que vai acabar destruindo você. E o caminho será torto, mas a obra do puro é reta. Quando ele fala que a obra do puro é reta, significa que quando você ajunta os tesouros com a verdade, pela honestidade e de maneira correta, você vai caminhar de maneira reta, tranquila, sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo no seu caminho. 9. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla.
Então, o versículo 9 está dando conselhos para os casais. Está falando que é melhor morar em um canto, numa casinha, num lugar emprestado. Quando ele fala águas furtadas, é num canto, num casebre, num terreno emprestado, do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. O versículo 9 destaca a ideia do quanto é ruim ser uma pessoa rixosa, uma pessoa que cria contendas, uma pessoa que discute para tudo. E quando fala de mulher rixosa, não fala só da mulher, fala da pessoa que está casada e que fica perturbando as outras pessoas da própria família. E esse versículo não fala só da mulher rixosa, da esposa, fala também do filho, do pai, do tio, do irmão, das pessoas que moram juntas em uma casa. Fala também do avô, da avó e do neto. Pense dentro da sua casa como que você tem sido em relação ao seu temperamento. Às vezes, por sua causa, você está gerando todo o mal-estar dentro da sua família por causa das suas rixas e das suas contendas. Versículo 10. A alma do ímpio deseja o mal, e o seu próximo não agrada aos seus olhos. O ímpio não ama o próximo. Em João, 1 João fala que aquele que ama o seu irmão ama a Deus. Mas quem não ama aquele que vê, como pode dizer que ama a quem não vê? Tem pessoas que se dizem cristãs, dizem que amam a Deus, mas não se agradam do seu próximo. Estão dentro da igreja e falam mal a respeito dos outros irmãos, das outras irmãs, colocam os olhos para reparar no calçado, no vestido, na roupa que as outras pessoas usam, no carro que elas têm, na casa que elas moram. Se você avalia e julga as pessoas por esses critérios, então você precisa repensar nesse fim de ano o que significa, na verdade, para você ser um cristão, estar com Deus. E do que adianta você julgar e avaliar o próximo se você não o ajuda? Seja alguém que tem empatia. O que é empatia? Se coloca no lugar do outro. Você gostaria de ser julgado quando você está passando por uma crise financeira, por uma crise no seu casamento, por uma crise no seu negócio, por uma crise no seu trabalho? Certamente que você gostaria de receber apoios, ajudas, palavras amigas, orações, conselhos, recomendações. Você gostaria de receber isso. Então, seja a pessoa que oferece isso para o seu próximo. Que nesse ano que vem você possa ser mais proativo em ajudar, abençoar, buscar conselhos e recomendações sábias, para que você tenha lábios sábios, para que você possa ter o que dizer para ajudar e levantar as pessoas à sua volta. Não seja o crítico, seja o conselheiro, o sábio, o que ajuda. Aquele que ajuda o próximo também receberá ajuda quando precisar. Versículo: ajude e você também alcançará apoio e ajuda. 11. Quando o escarnecedor, ou seja, o zombador, é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. É preciso castigar aqueles que fazem as coisas erradas e puni-los, para que os simples vejam o exemplo e aprendam. Se eu fizer aquilo, eu vou receber aquele castigo. Quando o sábio recebe instrução, ele recebe o conhecimento, porque o sábio sempre está atento para aprender e conhecer. Seja alguém que é sábio, esteja aberto para o conhecimento, para o aprendizado. Isso vai trazer velocidade no seu crescimento. Aquele que demora muito para corrigir o caminho, fica muito tempo no caminho torto, acaba tendo um atraso muito grande na sua vida, naquilo que não escuta o conselho. 12. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O versículo 12 significa que o justo ele fica prestando atenção na lei da semeadura. Quando o justo vê que o ímpio
se deu mal, que o ímpio fez a coisa errada e está pagando as consequências dos seus erros, o justo olha e age de forma prudente. Ele guarda aquela lição e ele aprende mais uma vez. Verdadeiramente vale a pena continuar seguindo no caminho justo. O que aconteceu com aquele que resolveu seguir no caminho ímpio mostra que eu devo continuar no caminho justo. Então, quando o justo vê o mal ocorrendo sobre a casa do ímpio, ele olha e ele considera aquilo de maneira prudente. Ele entende o quanto vale a pena continuar seguindo no caminho justo. 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Empatia, o versículo 13. Você precisa ter empatia pelos outros e ajudar os outros para que você também receba isso como resultado daquilo que você semeou. Se você despreza e ignora o clamor e o pedido do pobre, vai chegar o dia da dificuldade em que você também não será ouvido. 14. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. É um versículo que fala sobre a importância dos presentes. Nós já comentamos sobre isso no capítulo 17 de Provérbios. Tem um versículo ali que fala que o presente traz uma vantagem para aquele que o recebe. Para todos os lados em que ele olhar, ele encontrará algum proveito no presente. E o mesmo capítulo 17 também fala que os maus usam o presente para corromper alguém. E nós comentamos ali que quando você recebe um presente, você não deve ser uma pessoa boba, que recebe o presente e logo fala: "Ah, isso aqui é muito bom para mim", e desprezar, deixar de considerar qual a real intenção. Avalie quem está te presenteando e veja qual a verdadeira intenção. Tem presentes que você não deve receber. A pessoa vai te dar o presente com a finalidade de acorrentá-lo, de acorrentá-la, para que você fique devendo um favor para ela, que ela vai receber muito mais vantagem do que você. Então, quando receber um presente, eu não estou dizendo que você deve recusar e às vezes agir com má educação. Mas às vezes quando você recebe um presente é melhor você, dependendo da pessoa, comprar algo melhor ainda e devolver para ela. Porque quando você devolve o outro presente para ela, você já retribuiu logo na sequência e você não fica refém daquela pessoa. Há pessoas que são muito interesseiras. Elas veem o que podem tirar de você e elas te dão um presente, mas aquilo não é sincero. O objetivo é cavar um favor que ela vai vir pedir depois, mas esse favor vai te custar muito. Então, não seja uma pessoa emocionada. Recebeu o presente e abre o coração de maneira completa para aquele que te presenteou. Há pessoas sinceras e verdadeiras, e dessas receba o presente com alegria, mas avalie, porque Provérbios 17 tem 2 versículos falando sobre presente. Um que fala que o presente tem proveito para aquele que foi presenteado, e o outro que fala que o ímpio usa o presente como estratégia para conseguir aquilo que quer. Então, ao receber um presente, avalie. Versículo 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. É um espanto hoje em dia você dizer que tem 30 anos e que você ainda guarda a virgindade. Porque a sociedade hoje, para aqueles que são solteiros, já normalizou, naturalizou, tornou natural que manter intimidade, desde que seja só com o namorado ou só com a namorada, está tudo bem. Então, as pessoas
quando alguém fala, e ainda existem muitos jovens que estão seguindo a fé e que dizem que são virgens, as pessoas falam: Nossa, mas você ainda é virgem? E isso começou a se tornar espanto para o mundo. Mas você que está caminhando na fé deve pensar: eu não caminho para o mundo, eu caminho para Deus. Então, mantenha a sua integridade, mantenha a sua fidelidade a Deus. O seu compromisso é com Deus, o seu compromisso não é com o mundo. E também se torna espanto para muitas pessoas. Você paga todos os impostos e você faz tudo de maneira correta, você é um bobo. Você faz assim, que você consegue enganar, consegue ganhar aqui um pouco mais. Nossa, você recebeu a proposta de sair com aquele homem, de sair com aquela mulher, mas se você adulterar com esse homem, com essa mulher, aí você está no lucro, porque aquela pessoa é muito bonita, aquela pessoa é muito inteligente, aquela pessoa é muito não sei o quê. Então, o mundo traz essas ideias, porque o mundo anda fora da justiça de Deus. Então se tornou, para praticar a justiça é alegria para o justo, mas é espanto para os que praticam a iniquidade. Então, se você vê que as pessoas estão espantadas porque você está no caminho certo, saiba que muitas vezes Jesus teve que manter a palavra dele e teve que ficar isolado para poder manter a justiça. Tem um momento em que Jesus olhou para todos os seus discípulos e disse para eles assim: Vocês também querem ir embora? Então podem ir. Porque as pessoas estavam ali discutindo e falando assim que era muito difícil de seguir a justiça. E Jesus falou: Vocês também querem ir? Então, seguir a justiça é um caminho que muitas vezes vai trazer isolamento. Você vai ter que ter muita força em Deus para dizer: Eu vou continuar a seguir esse caminho. Versículo 16: O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Veja, se você se desviar do caminho do entendimento, você vai ficar como os mortos. Os mortos não fala só de quem morre fisicamente, fala de quem morre espiritualmente. Se você andar desviado do caminho do Senhor, do entendimento das coisas de Deus, você vai viver entre os que são mortos. E tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas e estão mortas espiritualmente. Elas já não têm mais relacionamento com Deus e já não têm mais vida porque estão seguindo no caminho dos homens, ao invés de seguirem a palavra, as escrituras do Senhor. 17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e azeite nunca enriquecerá. Quem ama festas, feriados, finais de semana, que ama festividades, que ama só ficar no prazer, não vai prosperar. O que prospera é o trabalho, a diligência, o planejamento, a programação financeira das tarefas que têm que ser executadas. É isso que traz enriquecimento. Mas quem vive só em bebedices, o vinho, e em comilança, o azeite, e ama só os prazeres, não enriquecerá. 18. O resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. Esse versículo significa que o justo anda no caminho reto e quando ele vê o mal, ele se desvia. Agora o ímpio, ele anda pelo caminho, ele não presta atenção no que está errado e ele tropeça. Então, o resgate do justo, aquele que fica no lugar do justo, nas coisas ruins, é o ímpio. E o resgate do reto é o iníquo, ou seja, aquele que anda no caminho reto, quem fica no lugar dele?
nas situações ruins é o iníquo, porque o iníquo faz o que é errado e é ele que vai tropeçar. 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Mais um versículo que confirma a questão de não ser uma pessoa rixosa e de criar contendas dentro de casa, que isso é terrível. Versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Esse versículo 20 fala que o homem, o sábio, o sensato, é aquele que tem planejamento nos seus gastos. Muitos educadores financeiros que são cristãos usam esse texto de Provérbios, capítulo 21, versículo 20, para dizer que o sábio é aquele que tem planejamento em relação a quanto come, em relação ao que come, e ele sempre vai ter mantimento na sua casa, porque ele faz a sua compra, ele faz o seu planejamento das suas refeições e come de forma equilibrada em porções que são suficientes para o seu sustento diário, para que ele não seja um comilão e para que ele tenha e entenda que o alimento não é fonte de alívio. Tem pessoas que usam a comida para conter a ansiedade e acabam ficando acima do peso. Tem muitas pessoas que estão passando por crises de ansiedade, tristeza, e quando estão em depressão, elas começam a comer e comer e comer e acabam gerando problemas na saúde. Então, educadores financeiros usam esse versículo que dizem que a pessoa que tem saúde e equilíbrio e organização e planejamento, ela não se entrega para isso. Ela organiza o que come. Sempre vai ter alimento na sua casa. E o sábio, ele vai cuidar da sua inteligência emocional. Desde nessa série que nós estamos gravando nesse mês de dezembro, pensando sobre provérbios, o Espírito Santo tem levado cada um das leituras na direção de que nós devemos ter o cuidado com o nosso espírito, que é o nosso relacionamento com Deus, da nossa alma, que corresponde à inteligência emocional, dominar sobre as suas emoções, e sobre o corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar da a prática da atividade física, cuidar de fugir do sexo casual, dessas coisas que corrompem e destroem o corpo. Então aqui, sobre o versículo 20, o sábio é aquele que cuida da sua inteligência emocional para que ele se alimente de maneira correta. Veja que uma coisa impacta na outra. As pessoas ficam com as suas emoções em descontrole e descontam sobre o corpo. Começam a comer de maneira exagerada, começam a consumir muito açúcar, muitos doces, para trazer dopamina. O nosso corpo físico, o nosso cérebro, ele funciona à base de dopamina. Dopamina é um hormônio, é o hormônio do prazer. Então, muitas vezes, quando nós passamos por situações desagradáveis, nós queremos dopamina, queremos aquele hormônio que nos dá alívio, nos dá uma sensação de alegria. Só que existem duas formas de você liberar dopamina no seu cérebro. Uma forma é a forma fácil. E todas as pessoas que são viciadas, elas buscam dopamina de maneira fácil. Quando você usa uma droga, quando você bebe, quando você assiste pornografia, quando você faz essas coisas, isso libera dopamina. E é por isso que as pessoas caem nesses vícios, porque aquilo gera prazer. Mas o problema da dopamina é que, quando ela é liberada, ela precisa ser liberada numa quantidade maior para que a pessoa consiga se sentir saciada.
É por isso que pornografia vicia, porque a pessoa assiste uma vez, na primeira vez ela assiste um pouco e aquilo já é suficiente para saciar o seu desejo. Mas depois, aquela quantidade de dopamina que foi liberada no cérebro e que deu a sensação de prazer precisa ser aumentada na segunda dose. Então a pessoa cai naquele vício e aquilo vai aumentando. Isso acontece com a bebida, isso acontece com o vício do jogo, isso acontece naquela pessoa que descarrega na alimentação, na comida. E todo o sistema de recompensas funciona assim. Então, as pessoas que tratam dessa questão de desenvolvimento pessoal, elas ensinam que você deve comprar dopamina cara e não se entregar para a dopamina barata. A dopamina barata é a pornografia, o sexo casual, a comer em excesso, fazer muitas compras de muitos sapatos e bolsas ou querer comprar um carro caríssimo e fazer um financiamento daquele carro que é muito caro para sentir uma sensação de prazer para compensar uma tristeza ou alguma situação difícil que precisa ser enfrentada. Então, ao invés de você comprar a dopamina barata, compre dopamina cara. O que é comprar dopamina cara? É você colocar como meta: vou fazer aqui a leitura da palavra. Vou terminar o livro de Gênesis nesse mês. E aí você começa a ler o livro de Gênesis e começa a colocar uma recompensa. Você pode colocar assim: se eu ler Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3, no final disso eu vou fazer algo que eu sinto alegria. E você coloca algo. Vou dar aqui um exemplo simples. Alguém que goste, por exemplo, de chocolate, vai dizer assim: eu vou comer um sonho de valsa ou um ouro branco, alguma coisa assim. E aí você se recompensa. E aí você coloca assim: recebi a minha recompensa de hoje. Então você tem que criar mecanismos de para que você se alegre. Esse exemplo que eu dei não é dos melhores, porque se você comer um sonho de valsa e comer um ouro branco todos os dias como recompensa, depois de um mês, você estará com muito açúcar. Mas você precisa colocar alguma coisa que te traga uma sensação de prazer. Você precisa ter alegria de fazer aquilo que é correto. Eu, no meu caso, quando eu termino de fazer a leitura da palavra, eu me sinto feliz. Eu digo: que bom que eu consegui terminar aqui mais um capítulo da Bíblia, que bom que eu cumpri mais uma meta. E eu coloco isso como motivo de alegria. Ah, foi ótimo que eu consegui ler Gênesis mais uma vez. Foi ótimo que eu li Provérbios mais uma vez. Que bom que eu consegui fazer o que eu estabeleci que eu ia fazer. Que bom que eu não comi aquele bombom a mais, que eu não fiz aquilo que vai fazer mal para mim. Sinta alegria, sinta-se feliz quando você consegue dominar sobre o prazer. Esse equilíbrio vai ajudar em muitas coisas na sua vida. Vai ajudar para você não se envolver em contendas fáceis, vai ajudar você para escapar do adultério, vai ajudar você na hora de conversar com o marido e com os filhos, vai ajudar você a negociar e a resolver os problemas dos seus negócios, vai ajudar você com relação à sua saúde, com relação ao seu peso, vai ajudar em relação a tudo quando você comprar a dopamina cara. Sentir prazer nos processos que trazem resultados melhores. Versículo 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Se você seguir no caminho justo, no caminho sábio, você vai encontrar tudo isso. Vida abundante, justiça e honra. 22.
A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O versículo 22 ensina que a sabedoria vale mais do que a força, porque com a sabedoria você descobre o ponto fraco daqueles que são fortes e os derruba. 23. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Preste atenção naquilo que você fala, que Provérbios tem muitos versículos. Quem está acompanhando a leitura de Provérbios já tem visto que o tempo todo Provérbios fala para ter domínio em relação à sua língua e que você deve adornar a sua boca e a sua mente, o seu pensamento, para que você tenha sabedoria para compartilhar com as pessoas. O tempo todo, Provérbios orienta sobre prestar atenção ao que você fala, a como você fala e a com quem você fala. Há pessoas com quem você não deve conversar de maneira alguma, porque conversar com a pessoa já é motivo de laço para a sua vida. Tem pessoas que estão o tempo todo preparadas para entrar em contenda com você. Então você tem que evitar essas pessoas. 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. Mais um versículo falando para não se considerar superior em relação a ninguém e não ser presunçoso. Pessoas que olham para si mesmas e dizem: eu sou bom, eu sou boa, o bastante para fazer isso ou aquilo. Não seja presumido. Você não sabe. Eclesiastes, no capítulo 9, tem um versículo que fala que não é dos ligeiros a carreira, e nem é dos sábios o pão, e nem é dos mais inteligentes a vitória, mas a sorte alcança a todos. Então, nem sempre você vai ver o resultado na mão daquele que é o melhor. A vida tem muitas surpresas e muitas variações. Versículo 25. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Versículo 26. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Versículo 27. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Deus não recebe o sacrifício dos ímpios, dos que praticam o mal. E recebe muito menos quando oferecem o sacrifício com intenção maligna. Tem pessoas que vivem o ano inteiro fazendo a coisa errada e no final do ano vão até a igreja e querem pagar um voto com uma grande oferta para Deus, dizendo: Deus, me dá aquela mulher, ela é casada, mas eu amo ela. Então oferecem um sacrifício. Talvez você esteja dando risada de eu dizer isso, mas existem pessoas que chegam na igreja e dizem que querem se casar com uma mulher porque estão muito apaixonados, mas essa mulher é casada e pedem até orações para que o casamento da pessoa termine, para que ela possa se casar com ela. Isso tanto do lado de mulheres quanto do lado de homens. Tem mulheres que falam: ah, aquele marido da vizinha é muito bom, que aconteça uma separação para que eu possa ficar com ele. Então, nesse mundo, nessa vida, tem coisas que você não acredita, mas tem pessoas que buscam a Deus. Deus não compactua com nada que é errado. Jesus disse: aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e depois me siga. Então, se você tem algum desejo, algum pensamento que é contrário à palavra, entenda, Deus não se rende ao seu desejo e à sua vontade. É Ele que é soberano e Ele instituiu as leis da sabedoria. O homem casado e a mulher casada não são para você. Ele é casado, ela é casada. Versículo 28. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. Então, o versículo 28 está dizendo que a mentira
vai fazer você tropeçar. Mas quem ouve, ou seja, quem presta muita atenção no que está escutando e avalia, vai saber identificar a mentira, porque vai ouvir com muita atenção. 29. O que o versículo 28 está ensinando é: preste muita atenção quando alguém fala com você. Não dê credibilidade a tudo que te falam. Avalie antes de chegar a um resultado a respeito daquilo que falam para você. Se você agir assim, você vai ser até mais sábio na escolha dos seus amigos, para colocar para longe de você os mentirosos. 29. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. O homem ímpio endurece o rosto significa quando ele vê, quando ele escuta uma palavra de sabedoria e ele quer fazer a coisa errada, ele fica emburrado. Mas o reto escuta e considera se está fazendo a coisa certa ou não. Porque o reto está o tempo todo querendo consertar o caminho. E se ele percebe que está indo pelo caminho errado, ele vai considerar e vai corrigir a rota. 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Esse versículo coloca a soberania de Deus. Se nós voltarmos para o versículo 1 de hoje, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina, nós podemos ver que Provérbios 21 começa falando que Deus tem o coração de quem é líder, de quem manda, na mão dele. Ele faz o que ele quiser. Se Deus quiser fazer quando Pôncio Pilatos condenou Jesus, era da vontade de Deus que Jesus ali fosse morto. Mas se Deus quisesse mover o coração de Pilatos para que Jesus não fosse morto, Deus teria feito isso. Tanto que quando Pilatos olha para Jesus e fala: "Você não sabe que eu tenho poder sobre a sua vida e sobre a sua morte?" Jesus disse para ele: "Nenhum poder te seria dado se não tivesse vindo do meu Pai." Então Jesus ele foi completamente submisso à vontade de Deus. Ele sabia que ele iria morrer para um propósito maior, para um propósito mais elevado. Mas o tempo todo o controle estava nas mãos de Deus. Por isso, no começo desse vídeo, eu comentei que porque o Espírito Santo me moveu a isso, a dizer a você que nesse fim de ano existem coisas que não deram certo, mas é porque Deus sabe o tempo certo de fazer na sua vida. E não é porque aquela pessoa, aquele juiz não decidiu o processo, que você pensa assim: ah, não está dando certo. Porque, veja o versículo 30 e 31. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A pessoa pode ter todos os recursos, poderes e força, mas quem determina o fim é Deus. E há vitórias que Deus não quer que sejam derramadas sobre a sua vida nesse tempo, porque você precisa ter amadurecimento, mais capacitação, mais inteligência e sabedoria para administrar aquilo que você está pedindo a Deus. Então continue crescendo no conhecimento, continue crescendo na graça, na sua vida espiritual com Deus e no relacionamento com Deus, para que você possa alcançar aquilo que você ainda não alcançou. E eu digo ainda porque ainda não é tempo. Mas o Senhor não esqueceu de você. Ele sabe o que você está passando e ele tem um plano e um propósito em tudo isso.